Olá, pessoal do IFScience, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, recentemente iniciou a primavera aqui no Hemisfério Sul. E nós do IFScience fomos até a TV Sul Catarinense para falar sobre as estações do ano. Confiram a nossa entrevista depois da vinheta. Eu fui na batida do Ronaldo Coutinho sobre primavera, porque o Ronaldo Coutinho explica por A mais B que nós já estamos na primavera, tá certo? Que o inverno por aqui no litoral já foi, nós já estamos vivendo a primavera e solstício? Equinócio. Aí eu fui na batida do Coutinho, mas na hora já as pessoas reagiram. E aí é bom esse tipo de reação porque a gente acaba socializando um aprendizado, tá certo? E eu descobri uma ferramenta de socialização de aprendizado legal de montão, aqui de Araranguá, que é do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, campus de Araranguá. Por isso que eu convidei a Cristina Lorenzetti, que está aqui com a gente, a Cristina, jovem Cristina, pesquisadora de iniciação científica. Ali no IFSC eles têm um projeto, um programa, um trabalho, uma prestação de serviço de acompanhamento de ações científicas e eles amadurecem, evoluem isso e divulgam. Olha que legal, que baita projeto, cara. E aí eles vieram ao encontro na minha conversação lá no Repórter Cidade sobre essa história da primavera. Claro que eu levei um banho de conhecimento, porque eles sabem muito mais do que eu, obviamente. Mas isso é legal, essa relação é muito legal. E aí a Cristina está aqui comigo, lá do IFSC, que vai falar desse projeto, dessa questão científica, já está do lado do seu companheiro, que é um globinho. Isso mesmo. Bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, muito obrigada por ter nos recebido aqui. Então, meu nome é Cristina, né? Eu faço parte do projeto de divulgação científica. Está ali teu nomezinho, ó. Cristina Lorenzetti, pesquisadora de iniciação científica do IFSC. Isso legal, mesmo. Né, então, lá no IFSC a gente tem esse projeto de divulgação científica que se chama IFScience. E que a gente chama? IFScience, a gente liga a ciência com o IFSC. Certo. E aí, então, nesse projeto, nós sempre socializamos esse conhecimento que nos é inerente lá da nossa licenciatura em Física. E a gente sempre presta atenção, então, nos conceitos sobre ciência que são socializados nas redes sociais, nas mídias. E aí, até quando chega o solstício de verão, inverno, o equinócio de primavera e outono, a gente sempre divulga esses conhecimentos, porque é muito comum as pessoas acharem que as estações do ano são relativas à nossa proximidade com o Sol, né? Foi o que eu disse. Foi o que gerou, não foi polêmica, foi uma relação bem tranquila. Entendeu? Porque eu falei, a Terra está mais próxima do Sol, então tal e coisa, só que eu não entendo nada. Ainda bem que elas já me socorreram. Então, mas que interessante, tu viu que gerou a entrevista, gerou a divulgação do trabalho de vocês e principalmente o aprendizado, que é o objetivo, né? Isso, exatamente. E aí, então, é muito comum a gente encontrar pessoas que acreditam que no verão a gente fica mais próximo do Sol, e aí por isso que é mais quente, no inverno a gente fica mais distante do Sol, e por isso que é mais frio. E assim, de fato, na nossa órbita em torno do Sol, existe um ponto que a gente fica mais próximo, que se chama periélio, e um ponto que a gente fica mais afastado. Tem que falar mais devagar, porque tu tá me dando uma aula, para mim e para quem tá lá em casa. Certo. Então, pessoal, não tem nada a ver como eu pensava. Nas questões orbitais, a Terra se aproxima do Sol, calor. Nas questões orbitais, se afasta do Sol, frio. Nada disso, então. Não. Até a gente fica mais próximo e mais afastado, mas essa proximidade, o afastamento não influencia na nossa temperatura aqui na Terra. O que influencia, na verdade, é que quando a gente compra esses globinhos, eles não são inclinados por decoração. O nosso eixo de rotação, de fato, ele é inclinado assim. Ele é de lado. Isso. A gente tem aqui o plano da órbita solar, né? A gente tá aqui, o Sol está aqui no centro, a gente está orbitando o Sol. O teu dedo é o Sol. Isso, aí a gente faz esse movimento aqui, né? Certo. E aí, então, a gente tem esse plano de órbita. E a nossa rotação, que é aqui, né, esse movimento, ela é inclinada em relação a esse plano de órbita. Ele tem essa inclinação aqui de 23,5 graus. E é por isso que a gente tem as estações do ano. Porque o que acontece? Aqui no meio a gente tem o Sol, né? E aí, quando a gente está desse lado aqui, perceba que a incidência de luz solar vai ser maior aqui no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Por causa da inclinação. Por causa da inclinação. Então aqui a gente vai estar no verão e o hemisfério norte vai estar no inverno. Porque se fosse por conta da proximidade, a gente ia ter inverno e verão ao mesmo tempo no hemisfério norte e no hemisfério sul.
Então, como a gente está inclinado aqui, não tem a ver com a proximidade do Sol, tem a ver só com a inclinação, a gente recebe mais luz solar aqui no hemisfério sul, num lado. Aí a gente girou aqui e chegou aqui nesse ponto. Nesse ponto, a incidência de luz solar é mais ou menos a mesma para os dois hemisférios. Então, é quando a gente tem primavera aqui no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. Aí girou mais um pouquinho aqui. Não, aqui é outono, aqui a gente estava no verão, né? Verão no hemisfério sul e inverno. Aqui a gente tem outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte. Aí passou para cá, agora percebam, ó, a nossa incidência de luz solar vai ser maior no hemisfério norte. Então, a gente vai ter agora o verão aqui e o inverno aqui no hemisfério sul, porque a gente tem uma incidência de luz solar menor. E agora, passando para cá, a gente vai ter, de novo, mais ou menos a mesma incidência de luz. Então, passa pela incidência da luz solar. Da luz solar. Nada a ver com a aproximação com o Sol. Não. E aí, em decorrência da inclinação. Exatamente, em decorrência da inclinação. E aí a gente tem os nomes, né? Solstício e equinócio. Por que desses nomes? Eu já me confundi tudo ali no programa do solstício e do equinócio, já fiz uma confusão tremenda, ainda bem que tem gente que entende para me ajudar. Então, o equinócio é uma palavra que vem do latim. Equinócio significa mesma noite, do latim. E aí por quê? Porque nos equinócios de primavera e de outono, a gente tem mais ou menos o mesmo tanto de duração a noite e o dia, né? O dia e a noite tem mais ou menos a mesma duração. E isso não acontece nos outros dias. Equinócio, mesma noite? Isso, mesma noite. Vem do latim, mesma noite. Mesma noite, equinócio. Isso, porque aí marca o início da primavera ou do outono, né? E aí, nesse dia exato do início da primavera, por exemplo, agora a gente vai ter 22 de setembro, né? O nosso dia e a nossa noite vão ter mais ou menos a mesma duração. E aí, o solstício, ele vem também de uma palavra do latim, só que tem outro significado. Ele traz pra gente, mais ou menos uma tradução literal, né? O sol que permanece, o sol que fica de pé. Porque a gente tem, perto das cidades que estão no Equador, próximos aqui do Equador, né, da linha do Equador, o sol que passa a pino, né, que ele passa exatamente em cima da nossa cabeça, certinho, porque por conta da inclinação, nas outras épocas do ano, ele não passa bem a pino. Ele passa mais, como nas outras épocas do ano? Ele passa um pouco mais, não tão a 90 graus aqui, não tão em cima da nossa cabeça, um pouco mais inclinado, assim. Mais horizontal. Mais horizontal, exatamente. Não tão horizontal, né, mas sim, mais... Exato. E aí o solstício vem disso, né? De sol, sol que permanece, sol que fica de pé. E aí o solstício marca o início do inverno e também o início do verão. E aí no verão, no início do inverno e verão, a gente tem diferente, né? No início do verão, no solstício de verão, a gente tem o dia que tem a maior duração em todo o ano. E no início do inverno, a gente tem a noite, que tem a maior duração do ano. Ao contrário dos equinócios, que tem a mesma duração, né? Equinócios, mesmo período, dia e noite. O Isso. solstício, sol em cima, sol a pino. Aí tem diferença? Isso, tem diferença. Daí no verão, então, quando a gente tem o solstício de verão, a gente tem o dia com maior duração do ano. Certo. E no solstício de inverno é a noite com maior duração do ano, a noite mais longa do ano. Tá, mas e essas datas marcadas? É aí que residiu a situação imposta lá no Repórter Cidade, que tu está ajudando agora no nosso aprendizado e esclarecimentos. Aquela data ali marcada, dia 22 de setembro... começa oficialmente a primavera. E ali existe esse oficialmente? Ou como o Coutinho disse, não, já estamos vivendo. Ali é um momento que marca um fator demarcante, algo do gênero, não sei se eu me fiz claro. É naquele dia mesmo? Isso, é que astronomicamente, né, a Terra ela vai estar numa posição que vai marcar a primavera, que é o dia, aquele dia que a gente vai ter aproximadamente o mesmo tanto de horas para o dia e o mesmo tanto de horas para a noite. Do ponto de vista físico, é isso que marca a primavera. Então, até o tempo aqui pode estar um pouquinho mais calor já, mas do ponto de vista físico e astronômico, que marca a primavera é quando a gente tem esse equinócio de primavera, que vai ser o dia, né, que a gente vai ter mais ou menos o mesmo tanto de horas para o dia e também para a noite. Então, do ponto de vista físico, a primavera só começa mesmo no dia 22 de setembro. Certo. E agora nós vamos dar um pulo lá para o IFSC. Como é que vocês fazem a junção disso tudo e outras tantas coisas e acabam por também socializar isso? Lá no IFSC, então, como eu falei anteriormente, a gente tem esse projeto de divulgação científica. Um projeto. Como é que ele vai funcionar? O projeto funciona, né? Isso, que é o IFScience. Nós temos redes sociais, como, por exemplo, o Instagram e também o nosso canal no YouTube, onde a gente produz esses materiais para conseguir compartilhar o nosso conhecimento com a população. Né? Porque nós participamos lá do curso de licenciatura em Física, então nós temos matérias e nós estudamos assuntos relacionados à astronomia, né? Que tem a ver com as estações do ano,
a própria física, né? A mecânica, enfim, várias áreas. Então, a gente estuda esses conhecimentos e aí a gente desenvolveu esse projeto de divulgação científica para conseguir levar esse conhecimento para além dos muros da universidade, né? Conseguir levar para a população esse conhecimento. Tá, e como é que está sendo a recíproca disso? Agora, antes a gente fazia muitos eventos, né? Presencialmente, a gente fazia palestras, a gente levava as escolas lá no IFSC. Vocês iam lá já? Sim, isso, a gente fazia eventos para as escolas aqui da região, a gente conseguia levar os alunos lá no IFSC. Só que agora com a pandemia a gente está atuando bem mais no meio digital, né? E aí a população vem até a gente por esses meios. E é bastante interessante a interação que a gente tem no nosso canal no YouTube, por exemplo, nos nossos podcasts, no nosso Instagram, eles conversam, fazem perguntas. É bastante interessante. E aí, claro, a gente não divulga somente para a população. Nós também procuramos produzir artigos científicos ou materiais para eventos, para a gente poder apresentar em eventos, para nós compartilharmos esse nosso projeto com outros professores, outros pais acadêmicos, né, colegas nossos, para que eles consigam replicar isso na região deles também, né, para que eles consigam montar projetos de divulgação científica em outras regiões. Conseguir tomar o nosso projeto como exemplo, né? Certo. Que bom ver me desculpa a intimidade, mas que bom ver essa gurizada, esses jovens assim, né, tão ativos, tão participativos, tão estudiosos, num assunto que não chama muita atenção da maioria, né? Ou eu estou enganado? As pessoas se interessam por astronomia, essas coisas mais? Por astronomia, geralmente as pessoas se interessam muito mais por aquela astronomia observacional. Fotos da Lua, fotos de estrelas, de galáxias. O que é legal também, né? O que é muito legal, eu acho lindo, né? Particularmente eu acho lindo. Então a gente também trabalha com essa área. Nós temos um projeto, o Clube de Astronomia, né? Lá no tem IFSC. um clube de astronomia. Olha quanta matéria no IFSC, que legal, né? Nós temos um clube onde a gente faz observações remotas. Antes a gente fazia presencial, agora a gente faz remotas, nós fazemos fotografias. E as pessoas geralmente se interessam mais por essa área. E é por isso que algumas vezes assuntos relacionados, por exemplo, às estações do ano, as pessoas acabam tendo essas concepções que são mais senso comum, né? Como, por exemplo, de que é verão porque a Terra está mais próxima do Sol. Então, a gente busca compartilhar esse tipo de conhecimento também para conseguir levar para outras pessoas. Tu me desculpa a minha ignorância, mas eu pensava isso também. Tô perdoado? Claro. O conhecimento é para isso mesmo, para a gente poder compartilhar com outras pessoas. Eu cheio de posar de entendedor do assunto, Terra próximo do Sol, daí veio o povo do IFSC, não, para aí, vamos aí, porque nós temos como colaborar, como auxiliar não só o Elias, como os demais. Olha que relação legal que se criou ao vivo num programa de televisão. Por isso que a TV Sul está indo bem, muito bem, obrigado. É por essas coisas. E aí pegam pessoas jovens aqui, né, como a Cristina, com conhecimento de causa, estudando. Tu tá no IFSC? Eu tô no IFSC. Quando é que vai para a UFSC? Tu não vai para ou vai ficar por ali mesmo? Eu tô fazendo a graduação agora, né, licenciatura em Física, e eu pretendo continuar meus estudos depois. Coisa linda. É daqui? Eu sou de São Joaquim. São Joaquim, terra do Ronaldo Coutinho. O Coutinho arrumou um concorrente forte aqui. Não, somos todos amigos nessa parte, né? Que legal. Porque eu sou da turma dela. Eu gosto de foto de lua, adoro reportagens ou ler alguma coisa ou ver na internet algo que trate do sistema solar ou de galáxias. Isso é um assunto que atrai a gente. Atrai muita gente. Mas o interessante também da divulgação científica é a gente poder levar conhecimentos sobre assuntos que muitas vezes as pessoas não tomam tanta atenção. Como, por exemplo, a tabela periódica, né? É algo que já é há muito tempo conhecido e as pessoas levam isso para a aula e veem só na aula de química e pensam que não está sendo inovada, não está sendo mais pesquisada sobre ela. Mas nós temos um projeto lá sobre a tabela periódica também. Também. E aí a gente estuda tanto a história da tabela periódica, que muitas vezes não é falado, ninguém sabe. A tabela periódica tem história. Tem uma história linda e muito rica. Me conta um pedacinho dessa história linda e muito rica. Geralmente, quando as pessoas falam sobre a história da tabela periódica, eles falam sobre só um cientista chamado Dmitry Mendeleev, que era um russo e que desenvolveu uma das tabelas periódicas que a gente utiliza hoje em dia. Só que tiveram muitas outras pessoas que, na época, lá no século XIX, estavam tentando achar um sistema para organizar os elementos químicos. Porque imagina, no século XIX, muitos elementos estavam sendo identificados, elementos químicos, né? E as pessoas não tinham uma maneira de organizar. Então, muitas pessoas tentaram organizar esses elementos.
E aí as pessoas acabam esquecendo esses outros personagens da história da ciência, como a gente tem, por exemplo, o Deschamps-Courtois, o Doberheiner, que são todos cientistas que também tentaram organizar os elementos químicos, mas que acabam sendo esquecidos, né? Como é bom a gente conversar com pessoas que realmente gostam daquilo que fazem, né? Tu observa a Cristina, ela fala dos nomes russos e conta a história, né? Ela é uma metralhadora de conhecimentos sobre isso, aqui, lá, colar, fala com vontade, porque gosta daquilo que estuda e daquilo que faz. É por aí o caminho, né? É bem Dá pra por ver aí. que tu gosta mesmo. Eu gosto, Tu gosto vive muito. isso. Eu vivo, exatamente, a tabela periódica é um dos projetos que eu desenvolvo lá, então eu gosto muito de falar sobre a tabela. Ô, Cristina, me diz uma coisa, porque ir em aula de química e física era um saco no meu tempo, só que faz muito tempo, tu é jovenzinha ainda. E talvez naquele tempo as pessoas também não se interessavam tanto no assunto, até pela metodologia de tratar de física e de química, que hoje mudou bastante, né? Isso, Tá mais legal de tratar o assunto hoje. mudou bastante e esse também é um dos nossos objetivos lá no IFSC, né? Nós pesquisamos sobre o ensino de física. Ó, viu? Para levar um ensino de física que não seja aquele ensino tradicional, padronizado, né? Onde as Isso. pessoas só aprendem equações e não conseguem entender os conceitos por trás daquelas equações. Porque a física ela é muito mais do que só aquelas letras difíceis juntas naquelas equações. Existem muitos conceitos para serem entendidos por trás da física. Então também um dos nossos objetivos lá no IFSC é estudar, né, sobre o ensino de física para a gente conseguir levar um ensino mais dinâmico, né, uma aprendizagem focada no aluno e não no professor, que o aluno consiga aprender Isso. aqueles conceitos de física e de química também. Então o meu raciocínio não está tão errado assim. E era uma forma assim muito pesada, então a química se tornava uma aula chata. E na realidade se usar com a metodologia de vocês, se bem que hoje os recursos também são bem maiores, né, Cristina? Hoje se tem telescópio, hoje se tem internet, hoje se tem uma série de situações que também facilitam, são facilitadores. Naquele tempo tu ia para a sala de aula só um quadro negro e um giz da professora, tabela periódica, aquilo era uma coisa massificante, era chato. Pois é. Hoje está mais legal, está mais leve. E a tabela, como a gente tem essa ferramenta que é a tabela periódica, a gente não precisa decorar o que está lá na tabela, a gente pode consultar o que está na tabela. Né? Então é muito mais interessante a gente falar sobre a história, sobre o que está sendo descoberto agora, no nosso tempo. A tabela periódica está sendo aumentada, né? Muita gente não sabe que novos elementos são incrementados na tabela periódica, ou que a tabela periódica pode mudar de formato. Então, se a gente pode consultar a tabela periódica, não tem por que a gente decorar o que está lá na tabela periódica. Mas então que a gente aprenda as outras coisas sobre ela, né? Sobre sua história, sobre o que está mudando, o que está no nosso tempo. Ó, eu já gostaria de ter aula de química com a Cristina, já gostei. Já gostei de ir na aula de química com ela. A minha professora lá, a dona Terezinha, era um terror ir na aula de química. Então, tanto que eu lembro o nome dela até hoje. Tu vê como eu fiquei traumatizado na aula de química. Já seria uma baita professora. Eu já ia querer ir na aula de química contigo. É legal, né? E hoje também tu vê reportagem da robozinho andando em Marte e tal. O que tem isso aí? Tem tudo a ver, né? Ali tem química, ali tem tabela periódica, ali tem física, ali tem tudo, né? Tem tudo, inclusive muitos robôs que vão para Marte, eles vão lá para estudar a composição química do solo, né? Então tem tudo a ver, tá tudo interligado. Que bom, então. Marlene Carvalho Vegas está dando um bom dia para nós dois. O Diogo Espíndola, da mesma forma, um bom dia. O José Silveira, para mim e para ti, um bom dia. Desejamos uma grande sexta-feira. Daqui a pouco eu leio o resto. O Carlos Magno, nosso entendimento do universo vai aumentar muito, pois já está pronto para lançamento um novo telescópio espacial, o James Webb. Né, vai trabalhar na faixa do infravermelho. Vamos enxergar muito mais longe ainda, é isso? Isso mesmo. Porque hoje em dia a gente tem um telescópio que tá lá no espaço que se chama o Hubble, né? O Hubble tá meia boca já. Tá meia boca já, exatamente. Ele já está sendo desligado e tem muitas componentes dele que já não tem um funcionamento tão bom. Então eles já estão preparando o James Webb, que é muito maior que o Hubble. Por mais que o Hubble tenha trazido imagens lindas e muito conhecimento pra gente, claro, agora ele já está um pouco passado. Então, eles desenvolveram esse James Webb, que como o colega falou ali... O Carlos Magno. O Carlos Magno, isso. Ele vai fazer observações no infravermelho, então não é essa luz que a gente enxerga, não é no óptico, é no infravermelho, é uma luz que a gente não enxerga. Sim.
Até porque o espaço é escuro, né? Eu acho que o infravermelho até propaga melhor, né? Isso, não, e o infravermelho também tem a vantagem que, por exemplo, a luz que vem de muito longe da gente, ela acaba, digamos, perdendo a sua energia, assim, ela acaba mudando de comprimento de onda. E aí, então, às vezes, a luz que saiu de uma estrela que antes era no visível, agora, até chegar na gente, ela pode estar no infravermelho já. Então, a gente vai conseguir observar, inclusive, essa luz do infravermelho que vem de outros corpos celestes. O James Webb. James Webb. Pobre do Hubble. Mas ele já foi útil, né? Já está sendo ainda está sendo. Só que vai sendo desativado. Está quantos anos, sei lá no espaço? Ele fez 30 anos no ano passado. Já? 31 anos agora, nesse ano. Mas para tu ver que se nós voltarmos 3 décadas, o homem já estava evoluidíssimo nessa questão, né, de ciência. Então. Tem uma história que eu gosto muito do Hubble, é que um dos cientistas escreveu um projeto uma vez, um astrofísico, para observar uma região que eles acreditavam ser vazia lá no espaço. E aí, mas eles acabaram aceitando esse projeto dele. E aí eles deixaram o Hubble observando aquela região por por um tempo bastante longo, que a gente tem que ter bastante tempo de observação para conseguir receber essa luz que chega de muito longe da gente, né? E aí depois que eles obtiveram a imagem daquele espaço que eles acreditavam que era vazio, eles conseguiram observar milhares de galáxias. Né? Então é porque a gente antes, com os telescópios que a gente tinha antes, a gente não conseguia observar aquele espaço. Era um vazio. Mas aí depois que a gente conseguiu observar com o Hubble, a gente viu muitas galáxias. Olha, o que nós seres humanos, a nossa mente, quanto da mente que a gente usa? Percentual? Isso depende da atividade que a gente está fazendo, mas eu digo assim, mas não existe uma mente ainda humana, talvez lá na frente, não sei quanto tempo, que consiga conceber a dimensão do universo. Só num vazio que não era vazio, milhares de galáxias. Cada galáxia dessa tem milhares ou talvez milhões de estrelas e planetas e etc. Então não tem como imaginar tudo isso, né? É muito difícil a gente conseguir imaginar essa grandiosidade, né? É bastante difícil. Pra tu ver como a gente é pequenininho no universo, né? Uhum. Uma célulazinha, talvez, na grandiosidade do universo. E é isso aí que atrai cientistas jovens como tá aqui a Adriana. Legal? Tu ama ser cientista? Eu amo, eu gosto muito do que eu faço. Que bom. Mais uma colocação que tu gostaria de fazer? Deixa eu ver aqui, ó. O Paulo Trindade. Elias, muito linda, belíssima reportagem sobre astronomia. Que legal, né? Uma cientista. Porque Araranguá tem cientistas, meus caros telespectadores. Dia desse eu trouxe aqui, pessoal da UFSC. Nós temos um laboratório extremamente moderno aqui em Araranguá, que a TV Sul foi visitar e divulgou, porque essa é a nossa obrigação enquanto veículo de comunicação, que a maioria absoluta das pessoas não sabia que tinha um laboratório. E que nós desenvolvemos, né, um projeto aqui também de ciência, com cientistas que estão aqui em Araranguá, em relação ao tratamento pós-Covid. E que esse trabalho científico realizado por cientistas de Araranguá foi encampado pelo SUS e vai ser usado de maneira nacional a partir de janeiro de 2022. Cientistas de Araranguá. Uma jovem cientista veio lá de São Joaquim, mas está em Araranguá. Nós temos que valorizar e eu não encontro... Tu acha que o pessoal já está descobrindo isso ou não? Ou vocês estão meio escondidinhos ainda? Esse é um dos nossos objetivos quando a gente divulga o nosso conhecimento nas redes sociais, é mostrar para as pessoas que aqui em Araranguá, no IFSC, a gente tem esses projetos, né? Porque muitas vezes as pessoas conhecem o IFSC, mas não sabem que existem esses projetos de pesquisa dentro da universidade, né? E lá no IFSC a gente também tem um laboratório de mídias, onde a gente faz os nossos materiais. Nós trabalhamos também com impressoras 3D lá no IFSC. Inclusive, nesse período de pandemia, a gente doou algumas face shields para o hospital e para as escolas, isso que são impressas na nossa impressora 3D. Né? Então, a gente procura divulgar também esse nosso projeto que está dentro do IFSC para as pessoas da comunidade. Muito bem. Mais alguma colocação? Fique à vontade, por favor, o espaço é seu. Eu gostaria de pedir, então, para o público que está assistindo a gente para nos seguir nas redes sociais. Né, o nome do nosso usuário é IFScience, e para acompanhar então o nosso trabalho, nós estamos no Instagram, nós estamos também no YouTube, a gente faz publicações, a gente faz vídeos de divulgação científica, nós também tiramos dúvidas, né, o pessoal que chega lá para perguntar alguma coisa relacionada à ciência, a gente pode ajudar, e a gente também tem nosso podcast, a gente está presente no Spotify, em várias plataformas, onde a gente fala também sobre ciência, nós falamos sobre relatividade, sobre
sobre relatividade, sobre astronomia, astrofísica, cosmologia, né? Todos esses assuntos que são bastante interessantes e que estão em alta dentro da física, nós fazemos essa divulgação científica. E também lá no IFSC a gente gosta muito de estudar a história da ciência, né? Não só o que é novo, mas a história da ciência. Não, porque não tem... Chegamos hoje aqui porque tivemos um passado. Exatamente. Histórico. E vocês estudam a história da ciência. Nós estudamos a história da ciência, o ensino contextual, né? Não um conhecimento que surgiu de nada, mas um conhecimento que surgiu de um contexto histórico e cultural, né? Das épocas antigas. Cristina Lorenzetti. Puxa vida, que legal. Volte sempre, mande um abraço pro teu povo lá do IFSC e volte sempre que entender que deva, traga mais gente, traga mais reportagens. Nós vamos pautar várias matérias para ir ao encontro do IFSC para ajudá-los, que se bem que eles fazem isso muito bem nas suas plataformas, nas redes sociais, mas que façam um bom uso da TV, porque a TV é de Araranguá, o IFSC é de Araranguá, então tudo passa a ser nosso. Né? Sim, muito importante a gente ocupar esses espaços também, né? Tu gostou? Eu gostei muito. Quer voltar? Volto, quero voltar. Que legal. Um abraço, Cristina. Abraço. Parabéns pelo trabalho.